Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Como eu sempre pergunto, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família, com a sua unidade? Espero realmente que esteja tudo ótimo. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é a sessão 88 de Doutrina e Convênios. Uma sessão só, mas, claro, sempre vamos ter bastantes ensinamentos, doutrina e lições que foram tão valiosas naquela época e desde então e continuarão sendo até hoje e para sempre. Correto? Então, essa revelação foi dada por meio de Joseph Smith em Kitchener, Ohio, em 27 e 28 de dezembro de 1832 e 3 de janeiro de 1833, e foi recebida depois que os sumos sacerdotes oraram para saber a vontade do Senhor sobre edificar Sião. O Senhor, nessa sessão, nos dá um vislumbre de seu infinito poder e majestade. E essa revelação fala sobre luz, glória e reinos, e ordenou que formasse a escola dos profetas e como agir em cada lugar. O Senhor nos dá um vislumbre de seu reino, da sua majestade, não para nos diminuir, mas para que a gente possa almejar uma glória celestial que vai ser eterna, para termos recompensas eternas. Então vamos começar o estudo da sessão. Nos primeiros versículos o Senhor fala a respeito do livro da vida, da oração, e vamos ler o versículo 3. Portanto, agora vos envio outro Consolador, sim, a vós, meus amigos, para que habite em vosso coração, sim, o Santo Espírito da promessa. Esse outro Consolador é o mesmo que prometi a meus discípulos, como registrado no testemunho de João. Ou seja, ele está falando do Espírito Santo, que foi prometido e dado aos antigos discípulos, ou seja, os apóstolos, como também os profetas e todas as pessoas fiéis. Isso demonstra o amor do Pai Celestial e de Jesus Cristo por cada um de nós. É importante a gente ter a fundamental companhia do Espírito Santo em nossa vida. E continuando a sessão, são muitos assuntos, claro, vamos abordar cada um com calma. E aí, depois ele fala a respeito da luz de Cristo, que ela controla e governa tudo. Vamos ler os versículos 11 e 12. E a luz que brilha, que vos ilumina, vem por meio daquele que ilumina vossos olhos. E é a mesma luz que vivifica vosso entendimento. Luz essa que procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço. O que quer dizer esses versículos? Que para aumentar nossa compreensão, nosso entendimento. E essa luz vem diretamente de Deus. Olha que maravilha. E essas são algumas das bênçãos e maravilhas que o Senhor tem para nós. E agora vamos ver sobre a redenção, os versículos 14 e 15. Ora, em verdade vos digo que por meio da redenção que foi feita por vós, realiza-se a ressurreição dos mortos, e o espírito e o corpo são a alma do homem. Mais uma vez, lembrando, graças à expiação de Cristo, que foi seu sofrimento lá no jardim do Getsemane, mas a sua morte na cruz e a sua ressurreição possibilita que todas as pessoas um dia possam ressuscitar também. E é aqui no versículo 15 deixa bem claro, a alma do homem é o corpo e o espírito juntos. E a leitura das Escrituras nos dá muito entendimento e esclarecimento. Aí, do versículo 17 ao 31, explicam sobre as leis celestiais, terrestres, celestes e quem vai
não vai para um reino de glória. Ou seja, para se obter o reino celestial, tem que viver lei celestial. Para poder dar uma glória terrestre, tem que viver uma glória terrestre. E para conseguir o reino celestial, mesmo lá que vão as pessoas iníquas, mesmo lá a pessoa tem que ter algum merecimento. Então a pessoa tem que estar vivendo uma lei celeste. E quem não nem isso conseguir, vai para as trevas exteriores, aí é complicado, na verdade. Mas vemos que para cada lugar a pessoa tem que fazer por merecimento. Você pode se perguntar, mas irmão Ari, mas por que as coisas são assim e tal? Vamos comparar com uma escola. Seria justo que a pessoa que ficou lá, seja lá qual for o curso, tenha ficado anos e anos estudando, batalhando e tudo, ela ganha o diploma. Seria justo que a pessoa que não se esforçou receba a mesma condecoração? Aquela pessoa que falta, que só vai em dia de prova, que nunca faz trabalho, aí pede para os colegas, quando é um trabalho em grupo, colocar o nome dele lá para poder fazer parte. Seria justo que essa pessoa também tivesse a recompensa? Ou no trabalho seria justo que a pessoa que fica faltando sem motivo receba o mesmo valor do salário da pessoa que trabalhou corretamente o mês inteiro? Então são algo para se refletir. Para poder conseguir algo, tem que fazer por merecer. Do versículo 32 ao 35 explica que os transgressores continuarão imundos. Ou seja, muita gente, ainda mais na nossa cultura aqui no Brasil, tem aquele famoso ditado: ah, morreu, virou santo, morreu, pagou pelos seus pecados. Não, isso está completamente errado, equivocado. A pessoa que foi iníqua, que sabia que estava na iniquidade, ela não vai ser absolvida ou santificada devido à morte. Todas as pessoas, no momento do seu falecimento, vão levar os mesmos desejos de seu coração, pensamentos e assim por diante. Então não existe isso de que morreu, virou santo, ok? E todos os reinos, eles têm leis. Vamos agora ler o versículo 40. Pois a inteligência pega-se a inteligência, a sabedoria recebe a sabedoria, a verdade abraça a verdade, a virtude ama a virtude, a luz se apega à luz, a misericórdia se compadece da misericórdia e reclama o que é seu, a justiça segue seu curso e reclama o que é seu. O julgamento vai ante a face daquele que se assenta no trono e governa e executa todas as coisas. Tem nem muito o que falar desse versículo, está tão bem explicado, ou seja, uma coisa leva a outra. A inteligência, a sabedoria, cada uma leva uma coisa. Com a inteligência, a pessoa vai atrair inteligência, mais uma vez dizendo, assim ela vai ter sabedoria, assim ela vai saber a verdade e vai atrair também a luz, a misericórdia e assim por diante. Ou seja, e o que é ser inteligência? Não, inteligência, vamos tomar cuidado, não necessariamente quer dizer uma pessoa que é formada, que tem cursos e tem um monte de faculdades e diplomas. Uma pessoa pode ter tudo isso e ainda assim não ter sabedoria. A inteligência é a sabedoria, ok? E o Pai Celestial deu lei e criou todas as coisas no universo, e o momento vai chegar que o homem vai conseguir compreender ele, a Deus, o Pai Celestial. Então é uma coisa que vai acontecendo gradualmente. Nós vamos adquirindo e aumentando o nosso testemunho, vamos nos fortalecendo, vamos nos edificando. Do versículo 51 ao 61
é explicada a parábola do homem que enviou seus servos para o campo e depois os visitou. Ou seja, cada um ao seu tempo e deu cada um conforme a sua recompensa. E é assim com nós, cada um nasceu na sua época, cada um viveu a sua época e cada um também vai receber a visita do Pai Celestial e de Jesus Cristo, e cada um vai receber conforme a sua recompensa, a recompensa que merecer. Os versículos 63 e 64 agora. Vamos ler um conselho importante que o Senhor tem para nós. Achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos aberto. Tudo o que pedides ao Pai em meu nome vos será dado, se for para vosso bem. Importantíssimo esse conselho que o Senhor diz, né? Quem se achegar, ou seja, quem o procurar, se aproximar dele, ele também vai se aproximar. Ele fala para procurar diligentemente, ou seja, constantemente. E quem pedir vai receber. E ele deixa bem claro, tudo o que for para o nosso bem. Não tudo que o Pai Celestial considerar que for para o nosso bem. E não vai ser no nosso tempo. Lembrando isso, é no tempo dele. E no 65, completando esse alerta, ele fala: E se perdides alguma coisa que não seja para o vosso bem, tornar-se-á em vossa condenação. E o que quer dizer isso? Nós temos que ter o total cuidado de não pedir aquilo que não seja para o nosso bem, simplesmente para satisfazer nossa vaidade pessoal. Ah, irmão Ari, o que eu não devo pedir? A gente não deve pedir coisas como para ganhar na loteria, para ganhar na Mega Sena. Não devemos pedir para que o time que a gente torce ganhe alguma coisa ou para prejudicar outras pessoas. Nós não devemos ter esse tipo de pensamento. Ou mesmo alguma coisa que possa parecer bem, mas se o Pai Celestial considera que não for para o nosso bem, ele não vai nos conceder. E se ele conceder, vai ser para a nossa condenação. Correto? Quer dizer o quê? Se a gente pede muito uma coisa e o Pai Celestial não nos concede, nós temos que entender que ou não é o momento da gente ter aquela bênção, ou que naquilo não vai ser bom para nós. E devemos sempre lembrar que o Pai Celestial, ele sabe todas as coisas. E a gente não deve querer dar conselhos a ele. A gente, ao contrário, deve receber conselhos de sua mão, como a gente vê nas Escrituras, na Bíblia, no livro de Mórmon e aqui em Doutrina e Convênios. Tá bom? O versículo 68 nos alerta a nos santificar, que a gente deve procurar santificar, ou seja, preparar nossa mente para que a gente tenha a mente celestial, mais uma vez dizendo, como o profeta alertou, para que a gente possa se celestializar, ou seja, para que a gente possa se aperfeiçoar, possa se desenvolver. Vamos ler o versículo 69. Lembrai-vos da grande e última promessa que vos fiz. Rechaçai vossos pensamentos ociosos e vossos risos excessivos. E o que o Senhor está dizendo aqui? Pensamento ocioso quer dizer o quê? Preguiça. A gente não deve ficar esperando que o fulano, não sei quem, o governo tem que nos sustentar. Não. Toda pessoa capaz deve trabalhar. Todo trabalho, desde que seja digno, é honrado. Todo trabalho deve ser levado a sério. E como diz um ditado, o trabalho dignifica o homem. E a mulher também, claro.
Ele fala aqui de risos excessivos. Ai, a gente não pode rir. Claro, nós podemos e devemos sorrir. A gente só não deve ficar fazendo aquelas gargalhadas, aqueles risos escandalosos, de forma que toda a nossa vizinhança ou até nosso bairro escute. A gente deve tomar cuidado com isso. A gente não deve ficar, né? Dando gargalhadas e coisa escandalosa. A gente deve sorrir, mas sem exagero, ok? O versículo 76 nos orienta a continuar em jejum e oração. Da mesma forma que foi ensinado no Novo Testamento, é ensinado também agora, que a gente deve sempre manter em jejum e oração, mas com um semblante feliz. A gente não deve ficar gargalhando, parecendo um palhaço, e nem deve ficar com a cara triste, eu estou em jejum. Isso não agrada ao Senhor, conforme a gente viu lá. Quem faz isso não vai ter a recompensa do Pai Celestial. O versículo 77 fala, nos orienta que ensinemos o Evangelho uns aos outros. Por que nós devemos ensinar o Evangelho uns aos outros? Vamos supor que você descobrisse a cura do câncer ou alguma outra doença que você conhece que ainda não tem cura. Se você a descobrisse, você não ia querer contar para o mundo todo? Você não gostaria que todas as pessoas tivessem essa bênção de poder ter essa cura e de não ser atingido para esse mal? E o Evangelho é isso, é para curar o câncer espiritual, é para levar as pessoas a se aproximarem de Cristo. Então, nós que temos o Evangelho, nós temos a responsabilidade de estar ensinando o Evangelho para as outras pessoas, com jeito, com amor e com cuidado. É claro, não falar por falar para querer nos sentirmos melhores do que os outros, mas a gente deve falar e ensinar para que a gente possa ajudar a trazer almas para Cristo. Lembra lá de Doutrina e Convênios 18? E aí o versículo 81 e 82 falam a respeito disso. Vamos ler. Eis que vos enviei para testificar e advertir o povo, e todo aquele que for advertido deverá advertir seu próximo. Portanto, não tem desculpa, e seus pecados estão sobre sua própria cabeça. Às vezes nós temos a tendência de achar que pregar o Evangelho é para os missionários de tempo integral, os élderes e as cíceres, mas não, nós temos que ajudar a encontrar pessoas para que eles ou elas possam ensinar. A gente deve aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para podermos pregar o Evangelho. Hoje em dia, volto a dizer, nós dispomos das redes sociais. É sempre procurar postar um versículo, uma citação, uma escritura ou um próprio testemunho para poder ajudar outras pessoas. E onde a gente tiver oportunidade, a gente fala da igreja. E outra forma também da gente pregar o Evangelho é sendo o exemplo. As pessoas precisam ver a luz de Cristo em nós. Nossos olhos devem brilhar. As pessoas devem ver que o Evangelho faz diferença em nossas vidas. E o Senhor fala, não tem desculpa, os pecados são sobre sua cabeça. Quer dizer, a gente deve sempre aproveitar as oportunidades que a gente tiver para poder pregar o Evangelho. O versículo 33 fala, que o Senhor ajuda quem o busca, e cedo. Quer dizer, a gente deve estar procurando o Senhor cedo e o quanto antes, não ficar adiando, não ficar deixando para depois. O versículo 89 avisa sobre os terremotos. Olha só que coisa, foi avisado nessas sessões que já tem 192 anos. E
Quantos terremotos já não aconteceram desde então? Não só lá nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo, como a Europa. Quantas vezes você já ouviu falar de terremotos? São profecias que foram citadas no Novo Testamento, são citadas agora em Doutrina e Convênios, e as profecias estão se cumprindo. Os terremotos são um dos fenômenos da natureza que estão anunciando cada vez mais a segunda vinda de Cristo, que cada vez mais se aproxima. E então devemos nos preparar para a segunda vinda. Os versículos 96 e 97 falam da manhã da primeira ressurreição. Quer dizer que quando o Senhor voltar aqui, ele vai voltar em grande glória. E aquelas pessoas que estavam falecidas, que forem justas, elas vão ressuscitar nessa manhã da primeira ressurreição. E as pessoas que por acaso estiverem aqui vivas, que forem justas, elas vão ser transformadas e elas vão também poder receber o Senhor em glória. Essa é a promessa que o Senhor tem para as pessoas justas. Então, que possamos fazer por merecer para poder participar dessa primeira ressurreição. E as trombetas de anjos anunciam a restauração do Evangelho, a queda da Babilônia, mais uma vez dizendo, Babilônia virou um símbolo de iniquidade. E aí tudo que é iníquo, tudo que é errado vai acabar. E a batalha final. Depois do milênio, o inimigo vai ser solto por algum tempo. Infelizmente ainda vai ter algumas pessoas que ele vai conseguir desviar, mas vai ter a batalha final e aí depois vai ter o julgamento final. E nesses versículos continuam os alertas. É muito bom, irmãs e irmãos, lerem esses versículos todo calmamente, com muita tranquilidade, porque eles transmitem ótimas mensagens e verdades valiosas e importantíssimas. E por isso a gente deve estar sempre estudando as Escrituras, ok? E vamos agora ver os versículos que são até clássicos, que o Senhor nos aconselha como agir na igreja. O versículo 118. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Ou seja, buscar sabedoria nos melhores livros, ou seja, as Escrituras, e também outros livros que a gente tem na igreja que podem nos ajudar e vão com certeza nos edificar. Eu particularmente, entre outros livros da igreja, que foram escritos por irmãos, claro, membros fiéis da igreja, eu recomendo muito O Milagre do Perdão, do presidente Kimball, uma obra maravilhosa e um assombro, do Elder Lee Grant Richards, e Jesus o Cristo, do Elder James E. Talmage. Recomendo demais a leitura desses livros. Se você já leu, comente aí o que você achou de cada um desses livros. E se você ainda não conseguiu, não teve oportunidade, eu recomendo leia e depois deixa aqui o seu comentário, como que a leitura de cada um desses livros te ajudou. A leitura nos auxilia, nos edifica e nos aproxima do Pai Celestial. A gente vai aumentando a nossa clareza, o nosso entendimento. Por isso a gente deve estar sempre estudando o Evangelho, diariamente. O versículo 119. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias, estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado,
uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Está falando de quem aqui? Claro, a gente já tem a resposta pronta. Está falando do templo, das capelas, também são. Também outras edificações da igreja, como o Centro de Treinamento Missionário, CTM, está falando também, pode ser também a sede de seminário, instituto, e outro lugar também que deve ser assim uma casa de jejum, de oração, de fé, deve ser o nosso lar, onde nós moramos. Lembra daquela citação, daquela frase, até um hino. Pode o lar ser como o céu. O nosso lar deve ser um lugar sagrado, deve ser um lugar que possa realmente o Espírito Santo habitar e que a gente possa nos edificar. E quem vem a nosso lar deve também ter esse sentimento, para que possa poder se aproximar do Pai Celestial. Então, esses são os passos. E como nós podemos fazer isso? Deixe aí no seu comentário. E em todas as edificações do Senhor, toda a casa do Senhor, nós devemos entrar e sair em nome do Senhor. Muitas vezes a gente fala, domingo eu vou na igreja. Sim, nós vamos na igreja, mas mais do que ir na igreja, a gente está indo para ter um encontro com Cristo. Seja a reunião sacramental, seja a conferência de estaca, a conferência regional ou a conferência geral. Devemos sempre ter em mente que nós vamos para ter um encontro com Cristo. Correto? E as advertências continuam. Nós devemos evitar o orgulho, conversa leviana, iniquidade, parar de ser cobiçosos, ou seja, de ficar desejando aquilo que é dos outros, e saber repartir uns com os outros conforme o Evangelho nos ensina. E isso está enfatizando bem aqui no versículo 124. Cessai de ser ociosos, cessai de ser impuros, cessai de achar faltas uns nos outros, cessai de dormir mais do que o necessário. Recolhei-vos cedo, para que não vos canseis. Levantai-vos cedo, para que vosso corpo e vossa mente sejam fortalecidos. Esse versículo é bem forte. Mais uma vez ele está dizendo, cessai de ociosidade, ou seja, o ócio quer dizer o quê? Cessar de preguiça, cessar de ser, deixar de ser impuro. Uma coisa que é muito complicada, a gente vê muito, de ficar achando falta um nos outros. A tendência de ficar, olha, fulano é isso, fulano é aquilo, não sei o quê, e muitas vezes deixamos de tirar a trave que está no nosso olho, para aí poder ficar reparando o erro das outras pessoas. Antes de reparar o erro dos outros, a gente deve reparar o nosso. Lembra do que o Senhor falou lá em Mateus 7, tirai a trave que está no teu olho e assim melhor poderás cuidar do teu irmão. Por que tantas vezes a gente tem uma trave grande no nosso olho e a gente quer tirar a trave que está no olho do nosso irmão? A gente deve se vigiar e se policiar isso. E ele também fala aqui, né, de não dormir mais do que o necessário. Para algumas pessoas isso pode ser um desafio, para muitos, entanto, que muitos, por exemplo, como eu, que levanta cedo, quando vai trabalhar e tem aula, mas tem pessoas que acham que deve dormir até não sei que horas, depois passam o dia ou a noite na ociosidade. Isso não agrada o Senhor. Lembra lá na outra lição que todos devem se ocupar zelosamente numa boa causa? Pois é, essa deve ser a nossa atitude. E o versículo 126 fala para orar sempre. Lembro do conselho de Nefe e também de orar sempre e não desanimar. Mas eu não estou com vontade de orar. A gente deve orar para que a gente possa ter vontade de orar. E depois que eu sentir vontade de orar, continue orando.
A gente deve fazer oração, por quê? Porque a oração é o meio que nós temos para nos comunicar com o Pai Celestial, para poder nos aproximar dele. O versículo 127 fala a respeito da escola dos profetas. E você deve estar se perguntando, o que é essa escola dos profetas? Foi um local de aprendizado do qual saíram muito dos líderes da igreja daquela época. Essa escola ela não durou muito tempo, porém ela foi continuada de uma outra forma, podemos dizer assim. E tem porque agora temos as organizações do Quórum de Elders, a Sociedade de Socorro, a Organização da Primária, Rapazes e Moças, e também temos a Escola Dominical, para poder nos auxiliar no Evangelho. Sempre devemos dar valor, se preparar para a aula, para podermos compartilhar nossos sentimentos uns com os outros. Importantíssimo, tá bom? Procure sempre apoiar a todos na igreja, inclusive o seu presidente de escola dominical, o seu professor ou professora, que assim todos podem se edificar. E vamos ler o versículo 137. E sois chamados para fazer isso por meio de oração e ação de graças, como o Espírito vos levará a dizer em tudo o que fizerdes na escola do Senhor, na escola dos profetas, para que ela se torne um santuário, um tabernáculo do Santo Espírito para a vossa edificação. Que possamos então ter o Espírito para a gente assistir uma aula. Você pode, irmão, mas a gente tem que tratar de atividade ou não sei o que. Absolutamente nada deve substituir a aula da escola dominical. Por quê? Porque nela a gente de repente pode adquirir, ou tomara, é o meu desejo, pode adquirir um testemunho, aprender ou reaprender algo que conversas sobre atividade ou outras coisas não vão resolver e não vão edificar. É bom ter atividades na igreja, sim, mas temos que lembrar que todos nós temos que ser nutridos pela boa palavra e todos devem que participar da escola dominical, da aula das organizações, os jovens fazer o seminário e os que já tiverem idade também fazer o instituto, porque são formas de a gente poder aprender mais e podemos nos desenvolver. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Espero realmente que tenha ajudado e presto o meu testemunho que o ensino e o aprendizado na igreja são importantes e fundamentais. Essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E mais uma vez eu peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar seu comentário, de deixar seu like e compartilhe o vídeo para outras pessoas. Tá? Você deve estar se perguntando por que eu estou deixando a aula toda ilustrada. Esses dias eu andei um pouco doente, esse frio que tem feito aqui em São Paulo. Tive que até ir na médica, mas tudo bem. Toda a aula é feita com muito amor e muito carinho e espero que esse vídeo te ajude bastante e possa ajudar outras pessoas, ok? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, tchau.